Oi, crianças, tudo bem? Bom, hoje nós vamos assistir a videoaula sobre a aula do livro de História, na página 22, 23, e eu vou falar da página 24 também, tá? Esse capítulo do livro a gente vai aprender um pouquinho como a gente percebe o passar do tempo, tá? Então, para começar, quando a gente começa a entender mais ou menos como funciona o tempo, muita gente fala errado, né? Principalmente as crianças, quando elas começam a aprender, a gente ainda não tem muita noção do que é ontem, do que é amanhã, né? A gente às vezes se confunde e fala um pouquinho errado. Mas agora a gente vai entender melhor como funciona isso e vocês nunca mais vão errar. Então, bora lá. A gente pode perceber o passar do tempo de várias formas. A primeira coisa que eu vou explicar para vocês é o passar das horas. Tá? A gente percebe a noção das horas principalmente quando a gente faz algo que fica bem marcado esse horário. Por exemplo, quando a gente ia para a escola, a gente tinha horário marcado para entrar e horário para sair. Então a gente fica aquele determinado tempo na escola, aquelas determinadas horas, e a gente consegue perceber essas horas passando. Se a gente estivesse na nossa rotina normal, a gente entraria às 1 da tarde e sairia às 6, certo? Um pouquinho antes para dar tempo dos pais buscarem, mas é esse período que a gente fica na escola, da 1 às 6 da tarde. Então a gente consegue observar que o relógio ele vai passar só algumas horas, no caso 5 horas, né? Também dá pra gente observar dias, por exemplo. A aula preferida de vocês geralmente é a de educação física, né? Eu fico um pouco enciumada, mas eu aceito. Geralmente é a de educação física. Então vocês viviam perguntando, tia, que dia que é a aula de educação física? Quantos dias faltam para chegar a aula de educação física? A nossa aula de educação física geralmente é segunda e terça. E aí, quando a gente se passou essa data, por exemplo, na sexta-feira, e vocês queriam saber quantos dias faltavam para chegar na aula, a gente conseguia contar sexta, sábado, domingo, 3 dias, porque na segunda já é a aula de educação física. Quando a gente fala sobre meses, geralmente a gente observa isso com o aniversário. É um jeito bem fácil de marcar os meses. A gente fica até fazendo uma contagem regressiva para o aniversário, né? Ah, falta tantos meses para o meu aniversário, falta tantos meses para o meu aniversário. E o livro traz um exemplo, né? Aqui tá dizendo que é 20 de março. No caso aqui, vamos fazer a contagem de meses pro Dia das Crianças, que é mais fácil, que é um dia especial também pra gente. Hoje é dia 24 de julho, né? E no caso, então, pro Dia das Crianças, faltariam mais ou menos, né? Agosto, setembro, outubro, um pouco menos de 3 meses, né? Então, a gente consegue observar, sim, os meses. Quando a gente tem uma data especial e a gente quer contar até chegar lá. Quando a gente fala de anos, a gente consegue observar vários anos quando a gente faz essa relação com os nossos avós, né? Quando a gente vai perguntar para os nossos avós assim, como era a sua infância, que você mais gostava de brincar, quanto tempo você namora com a minha avó, e aí a gente percebe que passou vários anos, muitas vezes tempo em que a gente nem era nascido ainda, né? E aí a gente consegue perceber que muitos anos se passaram. Quando a gente também, a gente então falou de horas, dias, meses e anos, certo? A gente sabe que os dias são compostos de 24 horas, que uma semana é composta de 7 dias, os meses, eles variam entre 28 e 29, que é o caso de fevereiro, 30 e 31 dias, e que um ano tem 365 dias, certo? Mas quando a gente fala de dia, a gente também divide o nosso dia em 3 horários: manhã, tarde e noite, certo? A repetição desses dias também indica a passagem de tempo. A gente também consegue entender que o tempo passa de acordo com o Sol e a Lua, né? O Sol nasce, o dia começou. O Sol se põe, a noite começou.
e quando nasce o outro dia começou. Então a gente também consegue identificar assim. A gente tem atividades que a gente também faz nesses horários, né? De manhã, de tarde e de noite. E a gente até organizou. Tem coisas que a gente sempre faz de manhã, tem coisas que a gente sempre faz à tarde, e tem coisas que a gente sempre faz à noite. Por exemplo, tomar café da manhã é uma coisa que a gente sempre faz de manhã, né? Almoçar é uma coisa que a gente sempre faz à tarde. Ir pra escola também. E jantar e dormir são coisas que a gente sempre faz à noite. Então a gente consegue ver, passar o tempo dessas maneiras, tá bom? Agora vocês vão responder as páginas do livro, que tá lá no plano de aula, e depois mandem foto pra mim, tá bom? Beijo, até a próxima aula.